as raízes, tá? Então, assim, esse daqui, então, uma função de transferência, ela é algo do tipo assim, uma função de transferência, ela é algo desse tipo, olha. Ela é um polinômio no numerador que divide um polinômio no denominador, tá? As raízes do meu polinômio do denominador, a gente chama de polo. E as raízes do polinômio do meu numerador, a gente chama de zero, tá? A gente viu que todo o sistema pode ser simplificado, tá? Em sistemas de segunda e primeira ordem. E todo sistema tem um negócio que a gente chama de raiz dominante, tá? Então, olha só, esse sistema aqui, tá? Quais são as raízes dele? 0, -1 e -2, tá? Então, esse sistema aqui, olha só, esse sistema, ele tem, se a gente for pegar e for desenhar o plano de Laplace dele, aqui, ó, a posição dele nos planos de Laplace, ó. Então, o meu eixo X é o meu eixo dos imaginários, J ômega, e o meu eixo X, desculpa, meu eixo Y é o dos imaginários, e meu eixo X são dos reais. Então, a gente vai pôr aqui, ó, um polo em 0, um polo em -1 e um polo aqui em -2. Ó. Então, aqui 0, -1. Essa aqui é a posição original desses polos, tá? Olha só, com esses polos aqui, isso aqui a gente já aprendeu, Robert. Esse sistema, ele é estável, instável ou criticamente estável? Você lembra? Acho que ele é estável, Ele porque é, não ó, trocou. se ele tivesse todos do lado esquerdo, ele seria estável. Se ele tivesse todos, se basta um do lado direito para ele ser instável, só que ele tem um sobre o eixo. Quando ele está sobre o eixo, ele é o que a gente chama de criticamente estável, tá? Então ele oscila, mas ele oscila infinitamente, tá? A gente não quer esse comportamento aqui, ó. A gente quer um sistema que, dado uma entrada, eu não quero que ele fique oscilando infinitamente. O que eu quero? Eu quero um sistema que, dado uma entrada, ele tenha um tempo de transição, mas ele atinja um valor em regime permanente. Ó. Então, eu quero aqui ó, uma C de T, dado uma entrada finita, eu quero uma saída C de T, em função do tempo, que ela pode ter um período de oscilação, tá? Mas depois de um determinado intervalo de tempo T, eu quero que essa saída tenda a um valor único, tá? Com essa configuração atual desse sistema, a gente sabe que a gente sabe que com essa configuração esse sistema não tem essa resposta, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse nosso sistema por um controlador K, tá? O que o controlador faz? O controlador, olha, ele muda a posição do polo e do zero, tá? Então, o lugar das raízes, como eu falei para você, ele é um gráfico que esboça para determinados valores de K aonde vão ficar o meu sistema, tá? Então, ó, originalmente ele tá aqui, ó, em 0, -1 e -2. Para esse lugar, ele tem um comportamento criticamente estável, tá? Conforme a gente vai aumentando o valor de K, olha só, ele vai andando em cima dessa linha. Então, esse polo do -1 vem para cá, esse polo do 0 vem para cá. Eles se encontram aqui em cima, ó. Um polo sobe, o outro polo desce, tá? E esse polo, ó, caminha em cima dessa reta, tá? Então, para determinado valor de K, esse daqui é a minha reta, é o meu lugar das raízes. Então, ele é o mapa, tá? Podemos dizer assim, ele é o mapa do tesouro. Ele quer saber para determinado valor de K, aonde que está o polo, tá? Então, olha só. Aí a gente viu como que a gente faz o esboço utilizando o MATLAB, tá? Então, a gente
a gente usa o comando rlocus. Quando a gente usa o comando rlocus, o próprio MATLAB faz para a gente o desenho do lugar das raízes. Tá? Então a gente coloca aqui a função de transferência e ele desenha para a gente o lugar das raízes. Tá? Então, olha só. Então, agora vamos... Então, olha só, tá? Então, é isso que é o lugar das raízes. Mas agora a gente... Então, alguma dúvida sobre o que é o lugar das raízes, Robert? Não. Não? Agora a gente vai aprender a utilizar o lugar das raízes, tá? Para que a gente... Para aprender a gente a utilizar o lugar das raízes para poder... para poder criar o controlador, tá? Então, o lugar das raízes, ele é uma mapa, ele é o mapa do tesouro. A gente vai aprender agora a ler esse mapa, tá? Então, olha só. Um polo, tá? A representação dele no eixo XY, tá? Então, um determinado polo S, tá? Para esse polo complexo, ó, então a gente tem um polo complexo aqui, ó, que é S. Ele é igual a mais JB, tá? Para esse polo aqui, a gente tem, tá? A gente representou ele aqui, ó, no semiplano de Laplace. Então, esse daqui é o valor real, aqui ele vale A, e aqui ele vale JB, tá? O módulo desse polo, tá? Ele é o meu ômega n. Então, o módulo desse polo é o meu ômega n, tá? E esse meu ângulo aqui, o cosseno desse meu ângulo, ele é o valor do meu zeta, tá? Então, olha só. Esse daqui, ele é o valor do meu de zeta. Então, olha só. Para o de zeta igual a 0,2, todos os ângulos, todos os pontos que tiverem em cima dessa reta aqui, tem o de zeta igual a 0,2. Para um de zeta igual a 0,5, todos os pontos que tiverem em cima dessa reta, que tem cosseno de φ igual a 0,5, vão ter zeta igual a 0,5. Mesma coisa 0,9, ó. Todos os pontos que tiverem em cima dessa reta, que é cosseno de φ igual a 0,9, vão ter zeta igual a 0,9, tá? Então, olha só, aqui a gente tem, ó, linhas, tá? De zeta. Então, essa linha aqui é o meu de zeta constante, e esse círculo de raio ômega n é o valor do meu ômega n, tá? Então, olha só, pessoal, esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto no eixo aqui, que é o encontro do meu ômega n igual a 1 e o meu de zeta igual a 0,7, esse polo aqui, que está nesse lugar, tem ômega n igual a 1 e de zeta igual a 0,7, tá? Então, olha só. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a traçar, tá? Olha só, dentro desse lugar das raízes aqui, a gente quer, tá? Olha só, a gente quer que para o meu sistema ter o comportamento que eu quero, tá? Lembra que o valor do zeta influencia no comportamento do meu sistema. Então, para o sistema ter o comportamento que eu quero, eu decido lá na etapa de planejamento que o meu sistema tem que ter um zeta igual a 0,5, tá? Então, para o meu sistema ter um zeta igual a 0,5, o ângulo dele aqui tem que ser de 60 graus, tá? Então, olha só. Então, ó, se eu vier aqui, tudo isso aqui é dado, tá? Se eu vier aqui e traçar um ângulo aqui de 60 graus, tá? Então, vamos lá. Tracei um ângulo θ de 60 graus. Eu vou traçar uma linha aqui de 60 graus e vou ver aonde que essa linha encontra o meu lugar das raízes, tá? Esse ponto em que minha linha de 60 graus cruzar o meu lugar das raízes é o lugar que eu tenho que colocar os meus
polos para o sistema ter o comportamento que eu quero, tá? Então, eu quero o sistema que ele tenha um zeta igual a 0,5. Um sistema com zeta igual a 0,5, ele é um sistema que tem, ó, é um sistema que sobe rápido, tá? Tem uma etapa de transição, mas rapidamente encontra o seu ponto, encontra seu valor em regime permanente. Quando eu fiz essa reta, eu achei que o meu polo tem que estar localizado nesses dois lugares, ó. Menos 0,33 mais J 0,578, tá? Então vamos lá para o quadro. Então, olha só, eu tenho que desenhar, o meu polo tem que estar assim. Então vamos lá para o quadro. Deixa eu parar de compartilhar aqui e começar a compartilhar o quadro com você. Então vamos lá. Está vendo o quadro? Então, ó. Então a situação é essa daqui, ó. Peraí, só um minuto. Deixa eu apagar o quadro só um minutinho. Então, vamos fazer um resumo no quadro agora que a gente viu até aqui. Então, olha só. O sistema que a gente quer, tá, controlar, ele é esse daqui. Então, ó. O sistema que a gente quer controlar é esse daqui, ó. Então, K sobre S que multiplicar S mais 1, S mais 2, tá? Aqui mais, menos. Aqui a gente tem a entrada, que é... Qual que é a entrada? Deixa eu ver aqui rapidão. É de S, saída C de S. Então, ó, a gente tem aqui a entrada, que é R de S, e a minha saída aqui é C de S, tá bom? Então, olha só. Esse meu sistema, tá? Do jeito que ele tá, se ele não tivesse nenhum controlador K, se aqui fosse um, tá? Qual que seria, se a gente vier aqui, ó. A gente vier aqui, vamos desenhar aqui a posição deles no plano, tá? Então a gente vem aqui e desenha. O meu eixo G. Então, olha, o meu eixo Y é a posição dos imaginários e meu eixo X é dos reais, tá? Esse sistema aqui, ó, ele tem 3 polos. Sistema do terceiro grau com 3 polos.
Um vale 0, o outro vale menos 1 e o outro vale menos 2. Quando a gente desenhar eles aqui, ó, eles inicialmente estão aqui, ó. 0, menos 1, menos 2, tá? Para essa situação, ou seja, uma situação sem controle, a gente tem um polo no 0, esse sistema, ele está comportando assim, ó. Vou desenhar o comportamento da saída dele aqui do lado, ó. Esse é o comportamento dele aqui do lado. Então, olha aqui, ó. O comportamento dele já em função, comportamento da saída em função de t. Então, a gente tem aqui, ó, C de t em função de t. Então, o sistema não controlado, olha só, ele tem um polo que está na divisa entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, esse sistema ele tem um comportamento assim, ó. Tá? Então, ele oscila infinitamente, tá? Só que aí, nos meus estudos lá, a gente viu, tá? Lembra que eu relembrei semana passada, mas a gente viu que o valor do zeta e do meu ômega n influencia na resposta do meu sistema, tá? Então, olha só, quanto menor o meu zeta, quanto menor ele for, mais rápido o meu sistema sobe, só que maior é o overshoot, o sobressinal, tá? E mesma coisa, ó, o meu ômega n. Quanto maior, mais rápido ele for, mais rápido o sistema acomoda, mas a oscilação dele ele sobe mais rápido o meu ômega n, mas ele demora mais tempo para assentar, tá? Então a gente viu, fazendo meus estudos lá isso a gente vai avançar de pouco a pouco, tá? Fazendo os meus estudos de como que eu quero a minha saída, eu quero uma saída que tenha um zeta igual a 0,5, tá? Então, olha só. Um zeta igual a 0,5, ó, ela oscila, mas depois ela entra em regime permanente, para uma entrada permanente, tá? Então, olha só. Então, eu vou multiplicar aqui por um K que transforme aquele comportamento inicial nesse daqui. Ou seja, se eu multiplicar aqui por um K, esses meus polos eles vão se mover. Mas eles vão se mover de uma maneira qualquer? Não, eles vão se mover aqui, ó, no meu lugar das raízes, ó. Então, eles vão se mover aqui dentro, tá? O polo que eu quero colocar, ele tem zeta igual a 0,5. A gente vem aqui, ó, faz cosseno a menos 1 de 0,5, acha que o meu ângulo aqui, cosseno, a gente acha que o ângulo é de 60 graus. Então, a gente vai vir aqui na origem, ó, e vai traçar uma reta de mais 60 graus e uma reta de menos 60 graus, tá? Olha só, qualquer ponto, tá, que está em cima dessa reta, tem o zeta igual a 0,5, tá? Então, eu quero um ponto que pertence ao lugar das raízes e está em cima da reta. É esse ponto aqui, ó. Tá? Então, esse ponto aqui, quando a gente olha ele vale aqui, ó. Esse meu polo S, ele vale 0, que é igual a menos
0,3337 mais ou menos J 0,578. Tá? Então, esse polo aqui tem esse valor. Até aqui entendido? Entendi. Entendeu? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa achar o valor de K, que tira esse polo daqui e manda para cá, tira esse polo daqui e manda para cá. Bom, a gente sabe, tá? Que esse K tem que valer esse polo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para achar o valor de K, a gente vai vir, ó. Qual que é o polinômio aqui do meu denominador? É esse daqui, né? O valor do meu K, ó, o meu K, ele vai ser igual o módulo desse polinômio do denominador. Então, aqui, ó, S, que multiplica S mais 2, que multiplica S mais 1, S mais 2, tá? E só que no lugar do meu S, eu vou substituir esse polo aqui que eu quero, tá? Então, olha só. Então, eu vou substituir o polo que eu quero. Então, no lugar do S, ó, o meu S vale menos 0,337. Pode pegar o valor positivo, tá, pessoal? Não precisa pegar o negativo, não, que dá na mesma. Mais, porque é em módulo, ó, mais J 0,578. Então, o que a gente vai fazer para achar o K? Olha só, no meu K, no lugar do S, eu vou substituir isso. Então, esse S aqui, ó, no lugar desse S, eu vou colocar menos 0,337 mais J 0,578. Tá? Que multiplica. Aí, no lugar do meu S, eu vou colocar isso novamente, ó. Menos 0,337 mais J 0,578, tá? Ó, mais um. Então, continua aqui, mais um. Isso daqui, vezes. No lugar do S, eu vou substituir o meu polo. Então, menos 0,337 mais J 0,578 mais 2. Então, aqui a gente vem aqui e coloca mais 2. Tá? O meu K é o módulo disso. Bom, você lembra como que eu faço multiplicação de números complexos, Robert? Geralmente eu faço na calculadora. Então, ó, eu vou fazer sabe... também, tá? Ó. beleza. Se você não tem calculadora científica, tá? Pode usar esse aplicativo aqui, ó. Calculadora científica RaiEdu 508, ó. Quando você abre ela, você escolhe o modo número complexo, tá? Então, olha, tem que fazer aquela multiplicação ali, ó. Então, menos 0,3337 mais 0,578 I, né? Ou J, que multiplica. Vamos lá. O meu segundo, menos 0,3337 mais 1, já vou colocar o real primeiro, mais 0,578 I. Isso daqui que multiplica. Então, ó, menos 0,3337 mais 2 mais 0,578i. Tá? Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, então o meu K, ele deu na forma retangular, ó,
esse primeiro número é o real, o segundo é o imaginário. Então, ele deu aqui, ó, na forma retangular, ele deu assim, ó, menos 1,038 menos J 0,0012, tá? Olha só, a gente está aqui na forma retangular, a gente vai passar para a forma polar. Então, a gente clica aqui, ó, eu vou clicar aqui, tá? E passar para a forma polar. Então, na minha forma polar, ó, o meu K, ele vale 1,038 com o ângulo de 180, tá? Olha só, 1,038 com ângulo de 180, eu pego só o valor do meu raio aqui, ó. Então, o meu ganho K, que faz o meu polo sair daqui, vir para cá, consequentemente, ter o comportamento que eu quero, é de 1,038, tá? Então, eu tenho que pegar esse meu sistema e colocar um ganho K de 1,038. Quando eu faço isso, eu torno o sistema que era criticamente instável, criticamente estável, eu torno ele um sistema estável com as características que eu quero. Tá? Beleza. Alguma dúvida? Não, Não? não. Eu só preciso de um tempinho para copiar. Pô, fica à vontade. Tanto que você precisar.
A hora que você acabar, você me fala, tá, Robert? Beleza. Terminei. Terminou? Então deixa eu pagar. Vou pagar pra gente fazer o próximo. Então, olha só, Robert. O próximo exercício é esse daqui, ó. Deixa eu compartilhar com você para você ver ele aqui no slide rapidão. Então, olha só. Esse aqui, ó, é o sistema que eu quero controlar, tá? Eu quero achar o valor do ganho K para que esse sistema tenha uma relação de amortecimento igual a 0,174, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos voltar para o quadro. Então, a gente tem esse sistema aqui, ó. Ele é assim. Sobre S mais 1, S mais 2, S mais 10. Aqui R de S e aqui C de S, tá? Então esse é o sistema que a gente quer. Tá conseguindo enxergar? Eu tá muito pequeno, Robert. Tô conseguindo. Tá, ó. Então aqui, ó, esse sistema, tá? Ele tem 3 polos originais. Então vamos anotar eles aqui. Ó, ele tem um primeiro polo que vale menos 1, um segundo polo que vale menos 2 e um terceiro polo que vale menos 10. Tá? Então, se a gente vier aqui, ó, e originalmente, vamos desenhar aqui, ó. Então, ó, conforme a gente vai evoluindo, a gente até consegue fazer algumas análises, ó. Tá? Então, ó, esse daqui, J ômega, é o meu eixo X. Esse daqui é o meu eixo real, tá? Então, o sistema não controlado, tá? Esse sistema, da forma que ele está aqui, ó, ele tem um polo em menos 1, um polo em menos 2 e um polo em menos 10, tá? Ó, eu falei para vocês que o ângulo de inclinação aqui, tá? O ângulo de inclinação do polo, ele é igual ao meu de zeta. Como todos, tá? Olha só, como todos estão sobre o eixo real, essa inclinação aqui, ó, é de 0 graus,
né? Então, o meu ângulo φ, originalmente, o meu ângulo φ é 0 graus, cosseno de φ, o cosseno de φ, que é o meu zeta, cosseno de 0, cosseno de 0 é igual a 1, tá? Um sistema que tem um zeta igual a 1, ele é um sistema amortecido, tá? Então, o comportamento dele é assim, ó. Natural do meu sistema, tá? Então, esse aqui é o comportamento natural do meu sistema. Então, ó, para uma saída, tá? Então, para a saída aqui, C de T em função do T, o comportamento natural desse meu sistema, como ele é um sistema que tem zeta igual a 1, então ele tem aqui, ó, zeta igual a 1, tá? Como ele tem o zeta igual a 1, ele é um sistema sobreamortecido, ele é um sistema que não tem sobrepico, tá? Mas ele é um sistema lento de subir, tá? E vamos supor que seja um sistema que precisa de uma resposta rápida. Então, esse sistema aqui, ó, é um sistema, por exemplo, é um sistema de elétrico, mas que controla a produção de um processo que tem que acontecer muito rápido, tá? E esse comportamento natural dele não é bom para a minha característica. Lembrando sempre que essa função de transferência aqui, ela representa uma planta industrial, tá? Então, olha só, a minha saída dessa planta industrial tá lenta. Então, eu fiz os meus estudos lá, e eu vou ensinar vocês a fazer esse estudo, tá? Eu fiz o meu estudo de... E eu preciso, tá? Para o sistema ter o comportamento que eu preciso, ele tem que ter um zeta igual a 0, 1, 7, 4. Quando ele tem um zeta igual a 0, 1, 7, 4, ó, ele tem esse comportamento aqui, ó. Ele oscila, ele tem um overshoot, mas ele é muito... Na verdade, até menos aqui, ó. Mas ele é muito mais rápido. Esse sistema vai atingir regime permanente aqui, esse sistema atinge bem antes, tá? Então, ó, o que está em vermelho, nesse gráfico aqui, tá? Se a gente fosse criar uma legenda, o que está em vermelho é o comportamento natural, o que está em azul é o comportamento controlado, tá? Então, olha só. Então, a gente precisa... Então, ó, se a gente for lá no gráfico e esboçar esse lugar das raízes, a gente vai ver que ele vai ser mais ou menos assim, ó. É igual o outro, ó, dois em cima da reta, eles vão se encontrar num ponto, vão subir para cá, e esse vem para cá, tá? Olha só, bom, a gente sabe que para ele se ter esse valor aqui, ó, então a gente vem aqui, ó, cosseno a menos 1 de 0, 174, dá 80 graus. Então, a gente vai traçar aqui, ó, uma reta, na verdade, ela é até mais íngreme que isso. A gente vai traçar aqui uma reta de 80 graus, mais e menos 80 graus aqui, ó. E vai ver aonde que é essa reta. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, pessoal, tá? É se essa reta aqui, a gente vai ver aonde que ela encontra o lugar das raízes, tá? E olha só, ela encontra o lugar das raízes aqui, ó, quando, nesse polo meu aqui, ó. Então, o meu polo, ó, ela encontra o meu lugar das raízes no meu polo S igual a menos
0,694 694 mais J 3,926. Tá? Mais ou menos. Então ela encontra. Esses são os polos, tá? Que satisfazem o que eu desejo, tá? Agora, será que se eu der para você uns 10 minutinhos, Robert, será que você consegue calcular para mim o valor desse ganho K aqui que me dá os polos que eu desejo? Eu vou tentar aqui. Então tenta aí. Quando você acabar aí, você me fala, tá? Beleza. Ô, Luiz, eu terminei aqui. Vamos lá, então.
Vamos conferir se o nosso está batendo. Ó, então olha só. Então a gente quer o K, tá? Que pegue esse sistema, tire daqui e coloque aqui. O que a gente vai fazer então, tá? Olha só. A gente vai vir aqui e vai aqui no lugar do K, ó. A gente vai pegar aqui, ó, o meu denominador, S mais 1, que multiplica S mais 2, que multiplica S mais 10, tá? E só que no lugar do S, a gente vai substituir. A gente vai substituir menos 0,694 mais J 3,926. Tá? Então vamos lá. Ó. Então o meu K, ele vai ser aqui, ó. Então no lugar do S, ó, eu vou colocar nesse primeiro aqui, ó. Então vai ficar menos 0,694 mais J 3,926 mais 1. Isso daqui que multiplica menos 0,694 mais J 3,926 mais 2. Isso aqui que multiplica menos 0,694 mais J 3,926 mais 10. Então, vamos fazer essa multiplicação. Deixa eu pegar aqui o tablet. A gente fazer aqui, então. Então, vamos lá. A gente quer fazer aqui, então. Então, vamos lá. Menos ponto 694 mais 1, que eu vou pôr a primeira parte real, mais 3,926 ali. Isso daqui multiplica menos ponto 694 mais 2 mais 3,926 e isso daqui que multiplica, vamos lá, ó, menos ponto 694 Luiz, não mais faltou 10. Oi? Não faltou um número aí? Eu acho que 2 no segundo termo aí. 694. Ah, Aqui? não, tá Mais isso. 2. Mais 3,926 e tá? Quando a gente dá um igual, ó, isso daqui fica, ó. Então, o meu K na forma retangular, ele fica assim, ó. 164,56 menos 0,049 J, tá? Quando a gente passa para a forma polar, então, ó, fica aqui, ó, 164,56 com ângulo de menos 180, tá? A gente esquece o ângulo, então eu tenho que dar um ganho K de 1,6456. Foi a mesma coisa que você achou aí? Foi. Só Foi? só o ângulo não deu 180 exato. Deu. Aproximando, tá? É isso aí. Dá 170, eu aproximo para 180, deu 179,983. É isso aí. Eu aproximo para 180, porque depois já você vai entender por que tem que ser 180. Ó,
Então não precisa de tempo para copiar, não? Não, já fui copiando aqui, aí já deu certo. Então a gente acha aqui. Deixa eu pôr uma blusa aqui que tá frio. Então, olha só. A gente achou aqui, ó. Vou compartilhar aqui, ó. Então, ó, esse daqui era o sistema, né? A gente achou aqui o lugar das raízes, ó. Então ele tinha que estar sobre essa reta aqui que tem abertura de 80. Então era esse polo aqui. Então o ganho K que levava para lá era 164,6. Olha só como é no lugar das raízes, tá? Quando você projeta no MATLAB, ele já faz assim, ó, já desenha aqui o lugar das raízes. Conforme você vai passeando com o mouse em cima do lugar das raízes, ó, ele vai te falando, ó, a posição do polo, qual que é o zeta e qual que é o overshoot e qual que é o ômega n, tá? Então, se você sabe que você precisa de um corpo, de um polo que tem o zeta igual a 0,179, você vai passeando com ele aqui, ó, um 0,174, você projeta o lugar das raízes, tá? Então você dá um roots, roots não, desculpa, um R locus, a sua função, e bom, você vai passeando com o mouse aqui, ó, até chegar no ganho no dumping, que é o meu zeta de 0,174. Quando chegar aí você clica e marca, ó, tá? Então, olha, para 0,174, ó, o ganho tem que ser, ele já dá tudo, ó, ele dá o ganho, onde que fica o polo, tá? Já dá o overshoot e também dá o ômega n, tá? Então, quando a gente está falando aqui, fica muito mais fácil quando a gente está trabalhando com MATLAB, tá? Então, olha só, até agora tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito belezinha, tá? Só que olha só, normalmente, tá? Quando a gente vai projetar, um controlador, não vem assim para você assim, olha, o polo ele tá em tal lugar e calcula o K igual deu até agora, igual a gente achou até agora, tá? Normalmente a gente tem as especificações e cabe a gente encontrar o polo, tá? Então como que a gente vai fazer isso? É isso que a gente vai. Então, na verdade, isso daqui é uma situação extremamente real, tá? Isso daqui a gente poderia estar passando dentro da indústria quando a gente vai projetar um controlador. Então, olha só. Até então estava facilitado. Então, eu vou apagar aqui o quadro para a gente fazer a situação real. Então, olha só. Essa daqui. Então, vamos supor então que esse daqui seja um sistema, tá? Então, ó, esse daqui é um sistema. Essa equação aqui representa, então, por exemplo, um forno, tá? Então, a entrada aqui é tensão e a saída ela é temperatura, tá? Então, eu quero que a minha saída
tá? Eu quero que o tempo de estabilização dela seja 1/4 do sistema original, tá? Então, olha só, o tempo de estabilização dela tem que ser 1/4 do tempo original, tá? E ela tem um overshoot de 0,20%, tá? Então, vamos pôr melhor assim, ó, 0, e que o tempo de estabilização original aqui, ó, já a gente fala dele. Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem esse sistema aqui, ó. Deixa eu... Vamos lá para a lousa. Então, ó, meu sistema original é esse daqui, ó. Então, a gente tem esse aqui é o sistema aqui, ó. A gente tem aqui um K, tá? Que vai multiplicar aqui um sistema que é então aqui, ó, K que multiplica S, S mais 5 e S mais 15. Tá? Aqui é um. Então, olha só. Sem nenhum controlador, tá? As raízes desse sistema estariam aqui, ó. Você está conseguindo escutar o secador? Hein? Não, tá bem no fundo, assim, bem baixinho. Tá, Nem dá para saber qual é o secador. Vambora. Então, ó, vamos lá. Então, ele tem um polo aqui, ó, no 0, tá? Um aqui no -5 e um aqui no 15, tá? Então, olha só. Esse sistema, ele tem uma resposta natural assim, ó. Bom, se ele tem um polo no 0, se ele tem um polo no 0, ele é um sistema criticamente estável, tá? Então, ele é um sistema que reage assim, ó. Saída natural dele é assim, ó. Tá? Só que, olha só. A gente quer construir um... E o lugar das raízes dele, ó, os polos originalmente estão assim, tá? Ó, 3 polos sobre o eixo, a gente já viu como é que funciona a cara dele, né? Eles se encontram aqui, ó, mais ou menos na metade. Sobe para cá, sobe para cá. E esse daqui vai para o lado de lá, ó. Tá? Ele quer que o meu sistema, então em vermelho é o comportamento natural. Tá?
Só que ele falou pra gente, olha só. Ele quer, tá? Que o meu polo, então olha só, ele vai subir, vai ter um pico, vai oscilar e depois vai estabilizar. O que ele falou pra gente, ó? Ele falou que esse sobrepsinal aqui, ó, não pode ser maior do que 20, tem que ser igual a 20%. E esse tempo de estabilização aqui, então ele falou pra gente aqui, ó, o overshoot é igual a 20%, tá? E o meu tempo de estabilização, 4 segundos. Não, na verdade não é 4 segundos, tá? Ele falou que tem que ser 4 vezes mais rápido que o tempo normal. Então, tem que ser 4 vezes o normal, tá? Então vamos lá. Bom, como que a gente vai achar esse de zeta e o meu ômega n, tá? Olha só, agora ele passou pra gente ele não deu mais nem o meu zeta, ele não deu mais o polo, tá? Ele deu as condições. Então, olha aqui. Se você olhar lá na nossa aula de ordem do sistema, que é a nossa aula 5, se eu não me engano, tá? Você vai ver que o valor do overshoot, o meu overshoot, a gente calcula assim, ó. Ele é exponencial de menos. Aí aqui vai. Zeta pi, que divide raiz de 1 menos zeta quadrado vezes 100. Para dar porcentagem aqui, tá? Então, olha só. O meu zeta, tá? O meu zeta, então, aqui, ó, ele vai ser menos. Se a gente aplicar ln dos dois lados e isolar de zeta, ele vai dar aqui, ó, ln, tá? De overshoot, que divide 100. Tudo isso daqui que divide raiz de π quadrado mais ln quadrado de porcentagem de overshoot que divide 100, tá? E a gente vai ver, ó, que o nosso tempo de subida ele vai ser de 4 vezes de zeta vezes ômega n, tá? E a gente vai vir aqui, ó, a gente sabe que o polo ele vale zeta ômega n mais j que multiplica ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado, tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer, tá? A gente tem o valor do overshoot, tá aí, né? Ele vale 20. A gente vai vir aqui, vai substituir por 20 e vai achar o meu zeta. A gente tem o zeta e tem o TS, a gente vai vir aqui e vai achar o ômega n. Então, a gente achou o zeta, achou o TS,
Viemos aqui e encontramos o ômega n. Eu tenho zeta e tenho ômega n, eu venho aqui e acho o valor do meu polo. Tá? Então, a gente tem que fazer essas contas. Então, vamos lá. Vamos fazer essas contas aqui, ó. Vou virar o seu um pouquinho aqui para o lado. Então, a gente vai ter aqui que o nosso zeta, ele vale, ó, ele vale, então, menos ln de 20, que divide 100, sobre raiz de π ao quadrado mais ln ao quadrado de 20 sobre 100. Então, o meu zeta aqui vai ser... Bom, vou pegar a calculadora para isso, né? Então, a calculadora científica aqui, ó, ela vai ser, então, na linha de cima, menos, cadê o ln? Opa, ó, menos ln de, bom, 20 que divide 2 dá ponto 2, né? Isso que divide raiz. Aí aqui dentro da raiz a gente tem π. Cadê o π aqui? Shift. Bom, alfa. Também não achei o π. Fazer assim, ó. Aqui, ó, A sobre B. Aqui em cima vai ficar ln de ponto 2. Aqui embaixo, deixa eu fechar aqui. Aqui embaixo vai ficar a raiz de... Bom, como eu não tenho π, eu vou usar 3,1415 ao quadrado mais ln ao quadrado mais... Opa, não. Mais... Vamos passar aqui, carinha. Ó, aqui embaixo, raiz de um número ao quadrado, que é 3,1415. Isso daqui, mais, aqui, ó, ln de ponto 2. Isso daqui, ó, esqueci de pôr menos ali em cima, então é 0,456, tá? Então, o meu zeta... Então, o meu zeta, ele é igual a 0,456, tá? Bom, deixa eu ver aqui agora o nosso teste, só um minutinho. Deixa eu limpar aqui. Tá. Então,
Então, o meu tempo de subida aqui, pessoal, tá? Estava calculando aqui, ó. Mas eu vou passar ele direto para vocês. Então, o meu tempo de subida, ele tem que ser igual a 2,21. Tá? Então, olha só. O tempo de subida, como a gente viu ali, ele tem que ser... Então, tempo de subida, ele tem que ser igual a... Tempo de subida, ele tem que ser igual a 4, que divide zeta vezes ômega n. O tempo de subida é 2,211. É igual a 4. O meu de zeta, 0,456. E o meu ômega n é o que eu vou descobrir agora. Tá? Se a gente fizer isso tudo aqui, a gente vai achar que o nosso ômega n vai dar, fazendo essa conta aqui, então, nosso ômega n, deixa eu fazer aqui, ó. 4 que divide... Então, meu ômega n aqui, ó, é igual a 3,967. Tá? Então, eu achei o valor do meu de zeta. Eu achei o valor do ômega n. O meu polo P, ele vai ser, então, aqui, ó, menos... Que é menos. Menos de zeta ômega n, mais ou menos ômega n que multiplica 1, raiz de 1 menos zeta ao quadrado j. Então, o meu polo P aqui, ele vai ser menos 0,456 mais, que multiplica 3,967, mais ou menos, aqui o meu ômega n 3,967, raiz de 1 menos 0,456 ao quadrado j. O meu polo aqui, pessoal, fazendo essa conta, ele vai dar menos 1,809 mais ou menos j 3,531, tá? Então, olha aqui. Esse daqui é o valor do meu polo, tá? Então, a gente tem que vir aqui, ó, no lugar das raízes, e o polo aqui, ó, menos 1. Menos 1,809. Aqui, J, 3,531. E aqui, J igual a 3, menos, e aqui, menos J, 3,531. Então, ó, eu tenho que levar os meus polos para esses dois pontos, tá? Só que é o seguinte, quem me garante que o lugar das raízes passa por esses pontos? Pode ser que ele passe, pode ser que ele não passe, né? Como é que a gente vai saber se ele passa ou não passa? Então, olha só, como que a gente sabe se ele passa ou não passa, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou controlar o valor eu vou calcular o valor do meu controlador K, tá? Então, eu vou controlar o valor do meu controlador K. Se o ângulo dele, presta atenção, se o ângulo dele for igual a 180, o
quer dizer que ele passa mais ou menos 180, tá? Quer dizer que esse polo está sobre o lugar das raízes. Se o ângulo do meu controlador K for diferente de 180, aí a gente tem que fazer outras coisas, tá? Mas por agora, vamos controlar. Vamos descobrir o ângulo do meu controlador K para esse polo e vamos averiguar se ele está ou não sobre o lugar das raízes, tá? Então vamos fazer esse cálculo. Então a gente quer achar o ganho K, a gente quer achar o controlador K. Controlador K que vale, ó, S que multiplica S mais 5, que multiplica S mais 15. O que a gente vai colocar no lugar do S? Esse polo aqui que a gente acabou de achar. Menos 1,809 mais J 3,531. Tá? Então, olha só. Vamos colocar no lugar do K aqui, então. Ó. Então, no lugar do S, eu coloco aqui, ó. Menos 1,809 mais J 3,531. Que multiplica menos 1,809 mais J 3,531 mais 5. Tudo isso daqui que multiplica menos 1,809 mais J 3,531 mais 15. Tá? Vamos fazer essa multiplicação aqui no tablet. Então vamos lá. Então, ó, vou sair daqui para entrar na parte de números complexos. Então, vamos fazer a multiplicação lá. Então, é menos 809 mais 3,531 e isso daqui que multiplica menos 1,809 mais 5 mais 3,531 e isso aqui, vezes 1,809 mais 10 é menos, ó, esqueci de pôr menos nesse daqui só. Menos 1,809 mais 10. Opa. Mais 3,531 e quando a gente dá um igual, ó, Luiz, eu acho que ele é 15, né? É 15, né? Tá vendo que tá dando errado aqui? Obrigado. 15. Vamos lá. Ah, agora deu, ó. Então, o meu K aqui, ó. Então, o meu ganho K, ele é igual a módulo, tá aqui, ó, menos 257,84 mais menos J 0,371. Quando a gente passa para a forma polar, tá? Vai ficar aqui, ó, 257,84, tá? Com um ângulo de aproximadamente menos 180. Tá? Olha só, se o ângulo for mais ou menos 180, tá? Se o ângulo for mais ou menos 180, quer dizer que esse sistema aqui
Quer dizer que essa raiz está sobre o lugar das raízes. Então, a gente pode projetar um controlador que tenha um ganho de 257,84, tá? E esse ganho vai fazer com que esse sistema atinja os meus parâmetros. Ó. Vou até anotar aqui, ó, o tempo de subida, ele tem que ser igual a 2,211 segundos. Tá? Então, olha só. Então, isso aqui é um parâmetro real, tá? Isso daqui, vamos supor assim, ó, como eu falei, que seja uma entrada de tensão e uma saída de temperatura, tá? Se a minha temperatura, eu preciso de um sistema que reaja rapidamente. Só que se ele passar de 20%, essa variação de temperatura, pode ser que estrague o meu processo químico. Então, olha, ele tem que atingir no máximo 20 segundos, só que o tempo de acomodação dele tem que ser rápido, tem que ser de no máximo 2,21 segundos, tá? Então, a gente vai projetar um controlador com esse ganho, transforma o meu sistema no que estava em vermelho, no que vai estar em azul. Você entendeu, Robert? Eu entendi. Eu fiquei com uma dúvida só no TS ali. Da onde que Tá. tirou 2.2? Ah, não, é que tá aqui, tá? Eu que não falei antes. É dado do sistema, tá? É 2,221 segundos. Ele falou que tem que ser, que no enunciado primeiro, ele fala que tem que ser 4 vezes o original. Depois ele fala aqui no PowerPoint que tem que ser 2,21 segundos. Ah, beleza. Beleza? Você entendeu? Quer um tempo para copiar agora? Não, eu já fui copiando. Você foi copiando? Já. Ué, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, cara, peraí, deixa eu só pegar um sistema aqui para passar para você, então. Olha só. Só um minutinho aqui para eu achar um exercício aqui para você. Para você tentar fazer e eu corrigir aqui. Ó. Então, olha só. Você está vendo aqui minha tela ou não? O exercício aqui? Não, tô vendo o rosto do senhor. Peraí. Tô escrito projeto aqui. Então, vamos lá. Ó, esse exercício agora, tá? Projete um controlador de velocidade, tá? Para esse sistema, com a relação de amortecimento da malha seja igual a 0,8
e a frequência natural 12,5. Você tem para fazer para mim? Já eu corrijo? Beleza.
Ô, Luiz. Oi, fez? Já terminei. Vamos corrigir lá. Peraí. Então vamos lá. Deixa eu Então, ó, vou apagar só aquele quadro ali, tá? Então, ó, é esse mesmo sistema aqui, tá? Só que ele falou pra gente... Vou apagar aqui mesmo. Então, olha só. Ele falou pra gente, tá? Que esse daqui é o comportamento natural do sistema, mas que para o sistema ter o comportamento que ele quer, tá? Ele tem, um sistema que ele quer tem que ter um zeta de 0,8 e um ômega n de 12,5. 12,5 radianos por segundo. Então, para o sistema ter esse comportamento, o polo dele aqui, ó, tem que ser, o polo ele vale menos zeta ômega n, mais ou menos j ômega n, 1 menos zeta quadrado, né? Então, o polo ficaria aqui, ó, menos 0,8 vezes 12,5 mais j que multiplica 12,5 que multiplica 1 menos 0,8 quadrado. Então aqui, ó, a gente tem um polo no menos 10, mais ou menos j 7,5, tá? Então se a gente colocar o polo nesse lugar, será que ele passa pelo lugar das raízes e a gente consegue construir um controlador? Vamos ver então aqui, ó. Então, para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, ó, calcular o controlador K. S sobre S mais 5, que multiplica S mais 15. Só que no lugar do S, a gente vai colocar aqui, então, menos 10 mais J 7,5. Vamos lá. Então, o meu K fica menos 10 mais J 7,5, que multiplica. Bom, menos 10 mais 5 fica menos 5 mais J 7,5. E menos 10 mais 15 fica 5 mais J 7,5. Então, o meu K vai dar, vamos fazer essa conta. Então, vamos lá fazer a conta. Então,
Ó, menos 10 mais 7,5i vezes menos 5 mais 7,5i vezes 5 menos 7,5i. Aqui deu, ó, 8,75 menos 515,62 i. Então, o meu ganho K, olha só, opa, isso daqui eu vou passar para polar. Então, o meu ganho K fica aqui, ó, 1015,625 com um ângulo de menos 150, aproximadamente. Fala uma coisa para mim aqui, Robert. Um ângulo de menos 150 faz ou não faz parte do lugar das raízes? Eu acho que não. Não, né? Até se a gente voltar aqui e desenhar aqui, ó, menos 10 fica mais ou menos por aqui, ó, tá? Menos 10, vamos pôr 7,5 aqui, ó, J 7,5 menos J 7,5. Então, olha, ó, esse polo fica aqui e esse polo fica aqui, tá? Então, olha só, ele não pertence ao lugar das raízes, tá? Então, não existe nenhum ganho K, tá? Ó, se eu multiplicar esse meu sistema por um ganho K, tá? Os meus polos, eles só vão andar em cima dessa linha vermelha. Então, não existe um valor de K que eu multiplique que faça os meus polos passarem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Então, o meu controlador não pode ser um controlador de ganho K puro. A gente tem que adicionar aqui, ó, a gente vai ter que adicionar nesse sistema, tá? Em algum lugar desse sistema, a gente vai adicionar aqui um polo e um zero nele, tá? De forma que a gente vai transformar esse lugar das raízes. A gente vai transformar ele, provavelmente esse polo vai ficar depois aqui, de forma que o lugar das raízes funcione assim, ó. Esses dois continuem para cá, esses daqui, ó, esses daqui saiam, ó, passem por aqui e encontrem. Então, a gente vai ter que adicionar um zero e um polo nesse sistema, de forma a mudar o lugar das raízes dele e fazer que o lugar das raízes passe nesse ponto que eu preciso, tá? Só que, para fazer isso, é um pouco complicadinho. A gente continua desse ponto semana que vem, que aí também é um jeito de eu não adiantar muito e o resto do pessoal perder. Pode ser? Beleza. Só Beleza? uma pergunta. Sim. Por que não precisou fazer cálculo para o de zeta aí? Aí você já pôs ele direto como 0,8 e não fez o cálculo aquele dia. Então, isso daí vai de exercício para exercício, tá? Tem um exercício que ele vai te dar direto. Vai facilitar. Tem exercício que ele vai te dar o tempo de subida
Então, isso aí vai da característica do exercício, tá? Ah, entendi. Entendeu? Ah, beleza. Então, beleza, cara. Bom descanso aí pra você. Ô, pro senhor também. Falou. Falou.